Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Constitucional mais uma vez. Vamos dando continuidade aqui, porque o nosso objetivo aqui é não perder tempo de jeito nenhum. No primeiro bloco nós falamos lá dos princípios fundamentais, fizemos uma bela de uma introdução, e aí no segundo nós já começamos a falar dos fundamentos da República. E naquela primeira situação ali nós falamos de dois fundamentos que eu particularmente os considero muito importantes mesmo. Falamos da soberania e da cidadania, lembra? Só para lembrar, o intuito aqui, o bom de quando o curso é seu, quando tudo é seu, é que você não tem pressa, né? Eu quero fazer o mais minucioso possível, o mais detalhista possível, justamente para você estar sempre revisando. Ah, professor, não sei revisar. Sabe sim, você revisa aqui comigo, quer ver? Primeira coisa, responde de sua casa. Quando eu falo em soberania do artigo 1º, é soberania popular ou soberania do Estado? Parabéns, eu escutei daqui, meu irmão. É soberania do Estado. Segunda coisa, a cidadania do artigo 1º é cidadania em sentido amplo ou cidadania em sentido estrito? Muito bem, alguns erraram, eu percebi. Mas vamos lá, é cidadania em sentido amplo. Mas vamos falar agora dos outros três fundamentos para que possamos fechar o sócio de Valtu. Beleza? Então, vem comigo aqui, por favor. Então, nós vamos agora para o terceiro fundamento, que é justamente a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Particularmente, pessoal, eu costumo falar que esse aqui é o mais difícil. É o mais difícil você trabalhar. Por quê? Dignidade da pessoa humana é algo muito amplo, sobretudo em face da Constituição de 88. Nós não podemos esquecer que nós saímos do jugo de uma ditadura. Afinal, a Constituição de 67, para alguns 69, ela foi fruto do golpe militar de 64. Né? Então, nós saímos dessa ditadura e caminhamos rumo a uma democracia. Caminhamos rumo a um governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, o nosso intuito, desde lá do preâmbulo da Constituição, foi sempre tentar enaltecer o quê? Os direitos da pessoa humana. Então, nós temos hoje 1 milhão de coisas aqui que eu posso falar de dignidade da pessoa humana. Quer ver alguns exemplos importantes? Por que nós temos um artigo 5º tão prolixo? O artigo 5º, que exterioriza os direitos individuais, ele é formado por 78 incisos e 4 parágrafos. Por que essa parte de direitos fundamentais na Constituição é tão extensa? Né? Por que os direitos individuais foram erigidos à condição de cláusulas pétreas? Tudo isso para proteger quem? A dignidade da pessoa humana. Embora isso aqui seja algo um pouco mais profundo e nós vamos ver só na organização do Estado, eu não sei se vocês sabem, mas os direitos da pessoa humana, ele acaba constituindo um princípio constitucional sensível. E se porventura isso for descumprido, por exemplo, por um Estado, a União pode fazer uma intervenção federal sobre o Estado. Hoje, os tratados internacionais sobre direitos humanos que são aprovados na forma de uma emenda, tem força de Constituição Federal. Então, o tempo todo, nós, na Constituição de 88, estamos tentando proteger, enaltecer os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. E aí, como eu falei, nós ainda vamos trabalhar muita coisa dentro dos direitos fundamentais. E vocês vão perceber que ali, a base toda é a dignidade da pessoa humana. Então, nesse primeiro momento aqui, eu não preciso ir tão profundo, imergir tanto, a ponto de ficar algo totalmente enfadonho a título de prova. Então, o que eu quero tirar de dignidade da pessoa humana para você levar aqui com relação à dignidade da pessoa humana? Coloque aqui, por favor, uma observaçãozinha. Coloquem assim, ó. A dignidade da pessoa humana, é o princípio que fundamenta, e justifica, a existência dos direitos fundamentais. É o princípio que fundamenta e justifica a existência dos direitos fundamentais. Então, assim, como eu mencionei, dignidade da pessoa humana é algo muito extenso e bem como também algo muito subjetivo. Então não é nesse momento aqui agora que nós vamos acabar esmiuçando tudo inerente à dignidade da pessoa humana. Então isso que eu coloquei aqui para vocês, eu lhe asseguro veementemente que já está satisfatório para uma prova inerente a princípio fundamental. O quarto fundamento da nossa república, o VAL, sócio de VAL, o que é esse? Vem aqui comigo, por favor. O quarto fundamento que nós temos
são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Agora esse aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês, quer ver? Vamos aqui porque nós temos que entender duas situações importantes aqui. Primeiro, eu vou mexer um pouquinho na história, beleza? Nós tínhamos um Estado absolutista, e aí esse Estado absolutista ele cai. O que é um Estado absolutista? É aquele Estado que ia intervir tanto na nossa vida a ponto de nos sufocar. Alguns chamam de Estado intervencionista, né? Absolutista ou intervencionista. E aí, a Revolução Francesa, o que ela faz? Ela vem com o Estado liberal, com o Estado abstencionista. O que nós começamos a exigir? Nós começamos a exigir um não fazer por parte do Estado. Eu quero uma abstenção por parte do Estado. O Estado ele faz tanto a ponto de sufocar. Eu quero agora que o Estado não faça nada, beleza? E aí o que acontece? Com essa história do Estado não fazer, querendo ou não, o Estado sempre foi e sempre será o ponto de equilíbrio. À medida que o Estado não faz nada, indubitavelmente, começa a acontecer uma prevalência do forte em detrimento do fraco. O rico pisa no pobre, o empregador vai escravizar o empregado. Então nós começamos a perceber muita desigualdade nessa situação. E aí então veio a primeira revolução industrial, conhecida como a Revolução da Máquina a Vapor. E essa revolução prega um Estado o quê? Prestacionista ou social. E é justamente aí que começa havia essa situação. O Estado prestacionista é um meio termo. Não posso ser um Estado que faça tanto a ponto de abusar, mas não posso ser um Estado que não faça nada. Ou seja, eu tenho que ser um Estado moderado, um Estado que, acima de tudo, luta pela isonomia entre as pessoas. E é aí justamente que começa essa preocupação com o mais fraco. No campo trabalhista, a preocupação com o empregado. Até então, nós tínhamos jornadas de 12 a 16 horas por dia, não tinha direito a férias, não tinha direito a descanso, criança tinha que trabalhar. E aí, depois desse momento, nós começamos a pensar no trabalhador. Só para você ter uma noção, a primeira Constituição brasileira que contemplou direito trabalhista foi a de 1934. 110 anos depois de criar nossa primeira Constituição, foi que nós pensamos no empregado. E desde então, a coisa vem em ascensão. Em 1943, nós evoluímos e criamos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e desde então, nós estamos cada vez mais pensando no empregado, pensando nos valores sociais do trabalho, pensando que sim, temos que proteger o mais fraco. E isso hoje é tão importante que os valores sociais do trabalho, ele acabou sendo colocado como um dos nossos fundamentos, uma das bases da nossa Constituição Federal. Beleza? Só que aí vem o seguinte, quando eu falo em valores sociais do trabalho, eu estou pensando em quem? No empregado, no mais fraco. Só que sem empregador, não tem empregado. Então não adianta eu pensar muito em um e esquecer do outro. O direito ele tem que ser justamente equidistante. Ele tem que pensar dos dois lados. Por isso vem a tal da livre iniciativa, né? O que é uma livre iniciativa? Sendo bem sincero, geralmente quando ele pergunta em prova, que a questão não é totalmente literal, geralmente quando ele cobra isso aqui, ele pergunta o que é livre iniciativa. E aí quando nós falamos em livre iniciativa, duas situações podem ser cobradas e as duas vão estar certas. Então vem aqui comigo, por favor. Então quando eu falar na sua prova de livre iniciativa, ela pode ter essas duas vertentes aqui. Qualquer uma delas, mais uma vez eu reitero, a questão está certa. Quando eu falo livre iniciativa, é o Estado declarando ser capitalista, é o Estado declarando ser capitalista, ou eu posso colocar também que é o incentivo ao empregador. Beleza? Então vem aqui comigo mais uma vez, por favor. Então, se na sua prova eu perguntar, gente, o que é livre iniciativa? Se eu falar que é o Estado declarando-se capitalista ou o incentivo ao empregador, a questão está certa. Então, mais uma vez eu reitero, quando nós falamos em valores sociais do trabalho, estamos falando ali basicamente do empregado, do mais fraco. Quando eu falo em livre iniciativa, eu tenho essa outra vertente que eu mencionei. E aí, para fecharmos os fundamentos da República, na minha opinião, para fecharmos com chave de ouro, nós temos o mais importante deles a título de prova,
a título de prova. Por que eu falo mais importante a título de prova? Para nós, o que vai ser o mais importante sempre? Estamos indo para concurso. Então o mais importante vai ser aquilo que cai com uma frequência maior. E indiscutivelmente, eu posso lhe afirmar que o mais cobrado em prova dos fundamentos é o pluralismo político. Então vem aqui comigo, por favor. Esse você toma cuidado. Então, o último fundamento que nós vamos analisar aqui, o último fundamento, é o pluralismo político. Pluralismo político. Vem aqui comigo, por favor. José Afonso da Silva, ele fala bem assim no livro dele. Vivemos uma sociedade antagônica, de interesses conflitivos e heterogêneos, onde a poliarquia fundamenta o Estado brasileiro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos um Estado que permite várias ideologias. Entenda um pouco da história do ser humano. O ser humano é um ser gregário pela sua própria natureza. O ser humano, a história nos mostra que ele não consegue viver sozinho, ele tem que viver em bandos, em grupos. E à medida que a sociedade foi sendo constituída, grupos foram sendo constituídos. Então o meu grupo pensa de uma forma, o seu grupo pensa de outra forma, e por aí vai. Então quando eu prego que a nossa sociedade ela é pluralista, o que isso aqui significa? Significa que é o governo das várias ideologias. Ou seja, você tem sua forma de pensar, eu tenho a minha. Você me respeita, eu te respeito. É por isso que hoje eu posso ser católico, amanhã eu posso trocar e ser evangélico, depois se eu quiser ser um bandista ou espírita, depois se eu quiser virar um ateu eu posso. Se além da minha religião eu quero participar de um sindicato, de uma associação, não tem problema, porque vivemos em uma sociedade pluralista. Eu lembro quando Gilmar Mendes ele foi tomar posse como presidente do Supremo, ele falou um detalhe no discurso dele, não estou discutindo aqui índole de ninguém, mas ele falou algo no discurso de posse dele que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, que dentre vários outros valores que ele ia defender durante ali, a presidência do Supremo, ele ia defender o valor de uma sociedade pluralista, porque ele falou assim, uma sociedade cresce pelas suas diferenças. Já pensou se todos nós pensássemos da mesma forma? Né? Então, com certeza, nós poderíamos não crescer tanto como essa sociedade pluralista. Agora, o problema é que, às vezes, né, eu não respeito muito a ideia do outro, e aí começa a vir os embates. Né? Sobretudo hoje, em tempos de rede social. Por isso que pregam muito hoje a questão da polarização das ideias. Né? Ou seja, é saber que você tem a sua posição, mas você tem que respeitar a dos outros. E detalhe, se porventura você não respeita a ideologia alheia, isso pode até, né, ser demandado judicialmente, você pode às vezes ter que pagar uma indenização, a depender do que você fala pode ser um crime, beleza? Então tudo isso acaba sendo um desdobramento de uma sociedade pluralista. Então eu quero que você coloque só um conceito aí básico, quer ver? Pluralismo político, coloquem assim, é a capacidade que o indivíduo possui. É a capacidade que o indivíduo possui de ter várias ideologias. É a capacidade que o indivíduo possui de ter várias ideologias. Agora coloca uma observaçãozinha aí. E essa aqui é importante demais. Coloquem assim. O pluralismo político é um gênero. O pluralismo político é um gênero o qual abarca várias espécies, o qual abarca várias espécies. Dentre elas, o pluralismo partidário, o pluralismo religioso, dentre elas o pluralismo partidário, o pluralismo religioso e etc. Vem aqui agora, por favor, meu amigo, vamos lá. Eu estou lhe assegurando veementemente, o examinador de toda e qualquer forma, ele vai tentar fazer com que você confunda pluralismo político com pluralismo partidário. Ele vai chegar e falar bem assim para você. Pessoal, o pluralismo político, um dos fundamentos do Estado brasileiro, diz respeito apenas à capacidade que o Estado possui de ter vários partidos políticos. Cuidado. Quando eu falo apenas de partido político, isso não é pluralismo político. Isso é pluralismo partidário ou pluripartidarismo. Nós também pregamos isso, só que nós pregamos isso lá no artigo 17,
quando eu falo que é livre a criação, fusão, extinção e incorporação de partido político. Então, tentar colocar o pluralismo político apenas a ideia de partido político, a questão fica errada. Beleza? Agora, teria como adaptar e deixar essa questão certa? Sim. Eu chego e falo, gente, o pluralismo político, um dos nossos fundamentos, dentre outras coisas, protege a capacidade do indivíduo, ou do Estado, ter vários partidos políticos. Sim, porque querendo ou não, quando eu tenho vários partidos políticos, eu tenho ali várias ideologias. Afinal, cada partido político tem a sua própria ideologia. Então, por favor, mais uma vez vou repetir, não me confunda pluralismo político, que é o gênero, com as suas espécies. Pluralismo partidário, pluralismo religioso e por aí vai. Então, tentar colocar no gênero apenas a ideia da espécie, como eu mencionei, a questão vai ficar errada. Beleza? E aí só um caso para fecharmos aqui que eu achei interessante, que já foi muito cobrado em prova e até hoje cai em prova, foi a questão das passeatas pela legalização da maconha, né? Teve várias vezes aí tudo, e aí alguns locais a polícia chegava descendo a porrada, alegando que era apologia às drogas, essa coisa toda. E aí a questão deu tanta polêmica que parou no Supremo, né? E claro, o Supremo, dentre outros fundamentos que ele utilizou, ele alegou que a nossa sociedade ela é pluralista. Ou seja, se você quiser ir lá participar da passeata, defender sua ideologia, você pode. Não pode ficar lá vendendo a droga, usando a droga na passeata. Né? Mas, né, fazer a passeata em busca de legalizar ali, nós vamos defender sim. Por isso, né, segundo o Supremo, é constitucional as passeatas pela legalização da maconha, desde que observe os preceitos constitucionais e legais inerentes ao caso. Mas de toda sorte, se ele perguntar, é constitucional sim. E uma das situações que o Supremo utilizou para justificar isso, mais uma vez eu vou repetir, é o pluralismo político. Então, dessa forma, nós falamos dos fundamentos da nossa república. Nós falamos do famoso Sociedival Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Dessa forma, fechamos então a primeira espécie dos princípios fundamentais. Voltamos posteriormente para falar do segundo artigo, falar um pouco da tripartição dos poderes. Um grande abraço, Saulo da Bahia e até a próxima.